Estudo sobre o Evangelho de João, parte 63, 12 de março de 2024. João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Lavando os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13, 1 a 5. A passagem que lemos agora inicia uma das partes mais interessantes do Evangelho de João. Por 5 capítulos consecutivos, encontramos o evangelista registrando assuntos que não são mencionados por Mateus, Marcos e Lucas. Nunca podemos ser gratos o suficiente porque o Espírito Santo fez com que fossem escritos para nosso aprendizado. Em todas as épocas, o conteúdo desses capítulos tem sido justamente considerado como uma das partes mais preciosas da Bíblia. Eles têm sido a comida e a bebida, a força e o conforto de todos os cristãos sinceros. Vamos sempre abordá-los com uma reverência peculiar. O lugar em que estamos é solo sagrado. Aprendemos, em primeiro lugar, com esses versículos, que amor paciente e contínuo existe no coração de Cristo para com seu povo. Está escrito que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, sabendo perfeitamente que eles estavam prestes a abandoná-lo vergonhosamente em poucas horas. Em plena vista de sua próxima demonstração de fraqueza e enfermidade, nosso abençoado Mestre não deixou de ter pensamentos amorosos de seus discípulos. Ele não se cansou deles, ele os amou até o fim. O amor de Cristo aos pecadores é a própria essência e medula do Evangelho. Para que Ele nos ame e cuide de nossas almas, que Ele nos ame antes de nós o amarmos, ou mesmo saiba alguma coisa sobre Ele, que Ele nos ame tanto a ponto de vir ao mundo para nos salvar, tomar nossa natureza sobre Ele, carregar nossos pecados e morrer por nós na cruz. Tudo isso é realmente maravilhoso. É um tipo de amor ao qual não há nada parecido entre os homens. O egoísmo estreito da natureza humana não pode compreendê-lo completamente. É uma daquelas coisas que até mesmo os anjos de Deus desejam examinar. É uma verdade que os pregadores e mestres cristãos devem proclamar incessantemente e nunca se cansar de proclamar. Mas o amor de Cristo pelos santos não é menos maravilhoso, à sua maneira, do que seu amor pelos pecadores, embora muito menos considerado. Que Ele deve suportar todas as suas incontáveis enfermidades, da graça à glória. Que Ele nunca deve se cansar de suas inconsistências sem fim e provocações mesquinhas. Que Ele deve continuar perdoando e esquecendo incessantemente, e nunca ser provocado a rejeitá-los e dar. Tudo isso é realmente maravilhoso. Nenhuma mãe que cuida da desobediência de seu frágil bebê nos dias de sua infância tem sua paciência tão completamente provada, como a paciência de Cristo é provada pelos cristãos. No entanto, sua paciência é infinita. Suas compaixões são um poço que nunca se esgota.
Seu amor é um amor que ultrapassa o conhecimento. Que ninguém tenha medo de começar com Cristo se deseja ser salvo. O principal dos pecadores pode vir a Ele com ousadia e confiar nele para o perdão, com confiança. Esse amoroso Salvador é aquele que se deleita em receber pecadores. Lucas 15:2. Que nenhum homem tenha medo de continuar com Cristo depois de ter ido a Ele uma vez e crido. Que ele não imagine que Cristo o rejeitará por causa de falhas e o demitirá em sua antiga desesperança por causa de enfermidades. Tais pensamentos são inteiramente injustificados por qualquer coisa nas Escrituras. Jesus nunca rejeitará nenhum servo por causa de serviço fraco e desempenho fraco. Aqueles a quem ele recebe, ele sempre guarda. Aqueles a quem ele ama no início, ele ama finalmente. Sua promessa nunca será quebrada, e é tanto para os santos quanto para os pecadores. Aprendemos, por outro lado, com esses versículos, que corrupção profunda pode ser encontrada no coração de um grande professor de religião. Está escrito que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para atrair a Cristo. Este Judas, devemos sempre lembrar, foi um dos 12 apóstolos. Ele havia sido escolhido pelo próprio Cristo, ao mesmo tempo com Pedro, Tiago, João e seus companheiros. Por 3 anos, ele andou na sociedade de Cristo, viu seus milagres, ouviu sua pregação, experimentou muitas provas de sua bondade. Ele mesmo havia pregado e feito milagres em nome de Cristo. E quando nosso Senhor enviou seus discípulos 2 a 2, Judas Iscariotes, sem dúvida, deve ter sido um dos 2 que foram enviados. No entanto, aqui vemos este mesmo homem possuído pelo diabo e precipitando-se para a destruição. Em todas as costas da Inglaterra, não há um farol para alertar os marinheiros do perigo, como Judas Iscariotes está para alertar os cristãos. Ele nos mostra até onde um homem pode ir na profissão religiosa e ainda assim se tornar um hipócrita podre e provar que nunca foi convertido. Ele nos mostra a inutilidade dos mais altos privilégios, a menos que tenhamos um coração para valorizá-los e transformá-los em boas contas. Privilégios sozinhos, sem graça, não salvam ninguém e só tornarão o inferno mais profundo. Ele nos mostra a inutilidade do mero conhecimento mental. Saber as coisas com o cérebro é ser capaz de falar, pregar e falar com os outros. Não é prova de que nossos próprios pés estão no caminho da paz. Estas são lições terríveis, mas são verdadeiras. Nunca nos surpreendamos se virmos hipocrisia e falsa profissão entre os cristãos nos dias modernos. Não há nada de novo nele, nada de peculiar, nada que não tenha acontecido mesmo entre os seguidores imediatos de Cristo e sob os próprios olhos de Cristo. O dinheiro falso é uma forte prova de que existe uma boa moeda em algum lugar. A hipocrisia é uma forte evidência indireta de que existe uma religião verdadeira. Acima de tudo, oremos diariamente para que nosso próprio cristianismo seja genuíno, sincero, real e verdadeiro. Nossa fé pode ser fraca, nossa esperança fraca, nosso conhecimento pequeno, nossas falhas frequentes, nossas falhas muitas, mas em todos os eventos, sejamos reais e verdadeiros. Sejamos capazes de dizer com o pobre, fraco e errante Pedro: Tu, Senhor, que conhece todas as coisas, sabe que eu te amo. João 21:17. Amém. Tem continuação. Sim, Senhor Deus.
eu digo de coração, eu te amo, eu te adoro e te quero até eu vir a morar na eternidade, junto com o meu dono, o Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.